Estamos começando o primeiro programa do podcast Ararascast e eu estou aqui com uma super convidada, a empresária Alessandra Araújo, que veio aqui bater um bate-papo descontraído para a gente poder inspirar outras pessoas com a sua história, Alessandra. E muita gente na região já lhe conhece, porém muitas pessoas querem lhe conhecer mais a fundo. E eu quero que você se sinta à vontade, se sinta em casa. Fique à vontade, você pode se apresentar. Bom, primeiro eu quero agradecer, esse super convite de estar aqui nessa apresentação, a estreia, Anderson, do Ararascast, que eu tenho certeza que vai ser um canal que vai incentivar muitas pessoas ter também muitas ideias, porque sempre a gente tem que se inspirar nos melhores, né? E meu nome é Alessandra Araújo, sou casada, mãe de 3 filhos, sou empreendedora, comecei a empreender muito cedo. Hoje eu estava lembrando, que eu acho que a minha inspiração, todo o meu empreendedorismo veio de uma pessoa muito especial, que foi meu mestre, que foi o meu pai, o Antônio Valmir, nosso pai, Anderson? E desde cedo eu via meu pai indo para a feira, chegando, contando dinheiro, fazendo compras. E aquilo dali, me despertou a curiosidade. Eu era muito jovem, tinha por volta de 9, 10 anos. Isso há uns 40 anos atrás. E o que acontece? Antigamente a criação não era como a de hoje, porque hoje em dia as crianças não podem trabalhar, os adolescentes. Mas no meu tempo não tinha isso. E eu gostava, foi uma iniciativa minha acompanhar meu pai para as feiras. Não era que meu pai quisesse que eu fosse, eu era que queria ir com ele. Então eu passei a ver aquele mundo ali do comércio, do compra e vende. E assim eu decidi iniciar minha vida de empreendedora, que nessa época eu era comerciante, numa pequena banquinha de feira, ao lado do meu pai. Foi aí assim que despertou a sua veia empreendedora. Você disse assim, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Alessandra, e você é conhecida em toda a região aqui como Loura Construção, Loura do Povo, e você carrega um nome muito forte. E eu costumo falar, nós que moramos em cidade pequena, a gente tem um pouco mais de dificuldade de, vamos dizer assim, prosperar financeiramente, porque os recursos são poucos, são poucas indústrias, poucas empresas. Então a gente que é do sertão, que é do interior, que é de cidade pequena, a gente muitas vezes tem que fazer 5, 10 vezes a mais do que uma pessoa que nasceu nos grandes centros urbanos, que nasceu na região sudeste. E você traz uma história muito bonita que motiva nós que somos jovens, a população de um modo geral, a pessoa que quer empreender. Eu costumo dizer que a gente já nasce empreendedor. Deus dá uma empresa para nós, assim quando a gente nasce, que é a nossa vida. E a gente vai ter que fazer a gestão dela até chegar o momento do suspiro final. Então, todos nós, de certo modo, já somos empreendedor. Fale um pouco como foi a sua infância, como foi a sua juventude. Então, como você acabou de dizer, todos nós temos um lado empreendedor. Alguns desenvolvem mais, outros não. Creio eu que meu lado empreendedor foi uma das primeiras coisas que eu desenvolvi. Porque antes de eu ir acompanhar meu pai na feira, ainda tem uma outra história. Papai vendia caldo de cana na entrada do mercado público. Algumas pessoas aqui de Varjota, que vai assistir esse podcast, vai lembrar. E ele vendia o caldo de cana com aquela bolachazinha doce, que era uma bolachazinha com açúcarzinho por cima. E eu ficava ali ajudando meu pai, ia na padaria, pegava mais pão. E foi dali que eu senti que eu queria crescer. Então, da barraca de caldo de cana, eu comecei a frequentar a feira com ele. Depois da feira, eu já estava ficando adolescente. Mais ou menos qual era a sua idade nesse tempo? Uns 12 anos. 12 anos. Então, assim, eu já... Não, uns 10 anos. Eu tinha uns 10 anos, porque quando eu tinha 12 para 13 anos, eu já coloquei a minha própria banquinha.
que eu vendia calcinha, sutiã, bermuda. Vou até falar aqui, muita gente pode lembrar, mas eu creio que essa geração não vai lembrar. Cueca de copinho. Você já ouviu falar na cueca de copinho? Mas eu acho que eu lembro. Lá no finalzinho da memória da infância, mas eu lembro ainda disso. Então, gente, cueca de copinho era uma cueca que vinha no copinho, assim, né? Um copinho, com 3 cuequinhas. Então, Anderson, eu levava de 3 caixas. Cada caixa vinha 50 cuecas de copinho. Eu vendia de 150 cuecas de copinho numa feira. Então, aquilo dali, para mim, chegar na feira, colocar ali, eu fazia tudo arrumadinho. Porque quando a gente faz com amor, a gente cuida dos mínimos detalhes. E eu botava ali a cueca, eu botava a calcinha, eu botava o sutiã, eu botava uma camiseta, eu botava uma blusa. E eu tinha aquele prazer. É tanto que quando eu casei, que eu casei muito jovem, com 17 anos, eu fui morar em Jucá e até recentemente eu encontrei lá na loja a Elisângela, que é uma pessoa que mora lá no... próximo a Santa Quitéria, Lisieux, que tem a fazenda São Pedro, São Paulo. E ela disse, poxa, Loura, tu tá do mesmo jeito. Eu, graças a Deus, que quem trabalha não tem tempo de ficar velho, não. E ela recordou que eu tinha uma moto, que na época eu amarrava, né, uma sacola de bolsa na moto e ia fazer minhas vendas. Que naquela época também, antes, não era perigoso como hoje, né? Imagina uma adolescente, na época que eu casei com 17 anos, saía para vender roupas nos interiores sozinha, né? E hoje em dia a realidade é outra, totalmente diferente. Mas a época era assim, era o que tinha. Era o que tinha, a época era isso. Então depois, assim, a gente passou um ano morando ali em Jucá. A gente percebeu que a oportunidade era pouquíssimas. E como meu marido, Marcos, já conhecia o Rio de Janeiro, a gente foi para lá. Isso, qual era a idade que você tinha? Isso, eu já tinha 17 anos. Quando a gente foi para o Rio, eu tinha 18. Então, o seu início de trajetória de vida para a gente poder levar para as pessoas foi de uma adolescente, de uma cidade pequena, do interior do Nordeste, no estado do Ceará. Eu sou suspeito a falar, né, que nós somos irmãos, mas que somos filhos de agricultores, né? Um agricultor, nosso pai é agricultor. Nosso avô também, um grande esperante, Manuel Passo de Araújo, que eu tenho assim muito orgulho, porque eu escutava o papai dizer, né, que o papai morava no Rio de Janeiro, tinha uma outra profissão, e quando chegou aqui ele começou a acompanhar o nosso avô na feira, né? E foi o que interessou o nosso pai, foi trabalhar na feira. Então, assim, eu acho isso um trabalho muito digno, um trabalho muito valoroso, porque quem trabalha na feira tem aquele corpo a corpo, tem o sol, tem o vento, tem a chuva. Então você tem que ter força de vontade e raça para querer trabalhar e vencer na vida, porque nada na vida da gente é fácil. Você vai atrás de uma pessoa de sucesso, você vai ver que o que ela já passou lá atrás, ela está colhendo hoje o momento. Então, nada cai do céu. Sempre quando você iniciar uma trajetória, uma loja, alguma coisa que você vai empreender, você sempre tem que se lembrar que você vai ter obstáculos, vai ter dificuldade. E você não pode desistir da primeira alternativa que deu errado, você não pode desistir. Porque a perseverança e a fé em Deus é que faz nós sermos locomotiva para a vitória. Então, você iniciou na feira. A feira é aquele corpo a corpo, é aquele, vamos dizer, emaranhado de gente, todo mundo disputando o mesmo cliente. O que foi que você aprendeu com a feira? Anderson, assim, eu levo comigo, né, a humildade, né? Porque quando você resolve ir para uma feira, você ali vai estar trabalhando com todas as pessoas, desde o mais humilde, do que aquela pessoa de uma condição financeira melhor. E a gente tem que tratar todos iguais. E é muitas vezes numa feira que a gente recebe um elogio, como também recebe uma crítica, né?
Então, quando a gente tem humildade, a gente aprende a receber uma crítica como uma crítica construtiva. E os elogios, você guardar com humildade no seu coração, para não deixar o sucesso, o empoderamento ou a ambição subir a sua cabeça. Então, você tem que aprender a dosar. E na feira eu aprendi muito disso. Aí, quando chegou com 17 anos de idade... Casei. Para, assim, mostrar um pouco para nossos telespectadores, né? Uma que é a pessoa determinada. Uma jovem, uma mulher bonita, e você sempre foi bonita, sempre foi vaidosa. Desde os 10, 11, 12 anos de idade, estava na feira negociando, né? Vamos dizer assim, que é um local predominantemente masculino, né? Não que não tenha mulheres, tem muitas mulheres feirantes, muito desenrolada, como você foi, mas você abdicar de uma juventude, muitas vezes tá ali, né, saindo para balada, mantendo aquela postura com os coleguinhas, com as coleguinhas e tal, salão, essas coisas, para sempre estar ali focada desde cedo, buscando seu objetivo, crescer, né? Então, com 17 anos de idade, você resolveu ir com seu marido para o Rio de Janeiro. Por que ir para o Rio de Janeiro? Pronto, você falando, né, sobre vaidade, juventude, etc., assim, o que eu tenho para deixar aqui também como experiência é que nenhum trabalho é indigno, nenhum. Na época, quando eu tinha 14 anos, eu fui mais bela cenecista aqui em Vajota, eu fui rainha do Carnaval do Impu, eu fui top girl em Santa Quitéria. E nem sendo uma jovem bonita que ganhava os desfiles, que na época, né, chamava desfile, hoje são concursos, eu deixei assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, de jeito nenhum. A partir do momento que você trabalha para ter seu dinheiro, para comprar suas coisas, para ter sua independência, porque nós todos precisamos ter ambição, mas aquela ambição boa, de comprar uma roupa melhor, de comer uma comida melhor, de trabalhar para comprar um transporte, de querer ter uma casa arrumadinha. Então isso é a ambição boa. E eu sempre fui. Ainda sou uma empreendedora ambiciosa. Ambiciosa em que sentido? Que eu quero entrar nesse mundo inovador, nesse mundo que hoje a gente compra mais pelas redes sociais, que isso há muito tempo atrás era impossível, né? Então eu que venho de hoje eu tenho o quê? 25 anos que tem uma loja de material de construção. Há 25 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Mas a gente tem que estar com a cabeça alinhada no presente. E o que me motivou a ir para o Rio de Janeiro foi, como eu já tinha falado anteriormente, a gente não tinha nenhuma perspectiva. Porque assim, eu trabalhava vendendo roupa, né, nos interiores. Meu marido ficava ajudando o pai dele de pedreiro. E a gente tinha aquela ambição de vencer, de correr atrás, de um dia ter uma casinha mobiliada, de ter um transporte, de poder um dia viajar. E a gente sabia que se a gente ficasse naquela vida ali acomodada, a gente não ia conquistar, né, esse sonho, esses desejos. Por isso a gente foi para o Rio de Janeiro. Porque hoje em dia, qual é o segredo para você vencer? É perseverar. Tem muitas pessoas que diante da primeira dificuldade já desistem. Então, assim, nem todo mundo é perseverante. Você acha que a feira lhe deu isso, essa perseverança, por muitos não que você tomava na feira? E principalmente pelo fato, porque a feira é algo inconstante. Hoje você pode vender muito, amanhã você não pode vender nada, mas na próxima semana a gente está ali. Então isso é um detalhe que enraizou dentro de mim. Mas quando você tem um objetivo, eu estava assistindo semana passada um documentário do Michael Jackson. Eu falo assim, Michael Jackson, porque na minha época era um artista que tinha um... maior popstar, né, da época. Assim que o mundo inteiro, né... parava para ver seu show. Michael Jackson. E ele tem uma história que desde criança ele passava horas e horas ensaiando aqueles passos na madrugada. Ele acordava de noite, ia lá. Então ele não parava. Por quê? Porque ele tinha aquela predestinação a fazer e fazer bem feito.
É tanto que depois ele colheu os frutos. Então não foi da primeira vez, não foi da segunda vez, foi persistência que fez ele ser o melhor e maior popstar, né? Que o mundo inteiro parava para ver um show do Michael Jackson. Então, assim, exemplos de pessoas de sucesso é perseverança e fé em Deus. E quando você chegou no Rio de Janeiro, o que foi que você buscou no Rio de Janeiro? Porque, assim, atualmente, para os jovens de hoje, o Rio de Janeiro é mais um local de passeio, né? É verdade. Mas, vamos dizer assim, na nossa época, mais na sua do que na minha, mas ainda eu peguei essa fase em que o Rio de Janeiro, para nós aqui de Varjota, né, do Nordeste, mas de Varjota especificamente, que é o local que a gente nasceu, que a gente está, é um local de que a gente ia atrás de buscar o ganha-pão, tentar crescer na vida. Por quê? Porque não tinha perspectiva nenhuma, muito pouca perspectiva aqui. Então tinha aquela transumância de pessoas, né, do Nordeste para o Rio de Janeiro. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje você consegue aqui na nossa região se formar, né, consegue ter uma faculdade de qualidade próximo da gente, muitas vezes até na nossa cidade mesmo, ou se não, uma cidade bem próxima, que tem transporte direto, indústria chegando para cá, a tecnologia, a globalização trouxe os produtos muito rápido também para cá, a internet conecta a gente a outros lugares do mundo, que a gente pode fazer renda também através disso. Então o jovem de hoje, o jovem de 17, 18, 15 anos de idade, não entende mais o Rio de Janeiro como um local que você vai para trabalhar. Porém, na sua época, não. Na sua época, ir no Rio de Janeiro era um local para você tentar alguma coisa para crescer na vida, né? Então, quando você foi, qual era a sua perspectiva? Encontrar o que lá? Fazer o que lá? Você tinha o que na mente? Pronto. Pegando aqui um gancho do que você falou, que hoje, né, a realidade é totalmente diferente. Hoje, graças a Deus, os jovens têm essas escolas de tempo integral, tem ônibus universitário levando e trazendo para a faculdade, tem estrada, que a minha época, quando terminava o terceiro ano, você tinha que pagar, né, para ir de D20 a Sobral para estudar. Então, assim, a gente tinha que ter o do lanche, a gente tinha que ter o da passagem. E assim, a gente sabe, né, que uma família humilde tem outras prioridades. Então, hoje, né, Anderson, o que eu vejo que é importante para esses jovens é aproveitar essa oportunidade, estudar. Quer estudar, mas além do estudo você pode, olha, hoje um advogado, ele tem que ser empreendedor, um médico, ele tem que ser empreendedor, uma professora, ela é uma empreendedora. Então, assim, e olha que na minha época eu não tinha essas oportunidades. Mas voltando à sua pergunta, como aqui no Ceará não tinha indústria, não tinha fábrica, não tinha oportunidade de trabalho, e meu marido já morava no Rio de Janeiro, a gente foi para lá. Chegando lá, como em qualquer lugar, você não chega a arranjar um emprego. Só se tiver alguém lá, um amigo, né, te esperando para te oferecer esse emprego. Então, quando a gente chegou lá, né, a gente não chegou com o emprego certo. E eu não queria ficar parada. Então eu disse, Marcos, sempre eu trabalhei em feira. E para mim não é dificuldade nenhuma a gente analisar um local estratégico e colocar uma banca de fruta, né? Então a gente foi ali para o local mais movimentado na época do Rio de Janeiro, que eu acho assim que a gente tem que ter visão. E na época a minha visão foi os Arcos da Lapa, né? Que hoje é um local muito turístico no Rio de Janeiro, e lá no Arco da Lapa, numa certa esquina, eu vi um ponto de um restaurante, e eu cheguei para o dono, né, perguntei assim, olha, o proprietário tá assim, aí chamei assim, olha, eu sou do interior, não arranjei emprego, mas gostaria de colocar uma banca aqui de fruta. Por que a fruta? Porque a fruta é algo, assim, tão importante quanto o arroz, feijão e a carne, né? Então eu falei assim, não, vamos botar uma banca de fruta. E perguntei ele se eu podia colocar a banca de fruta lá. Ele disse que da parte dele podia, mas tinha que perguntar ao sócio dele. Aí eu fiquei esperando, né? Tinha um restaurantezinho, até hoje ainda existe, o Arcada, lá no Rio de Janeiro.
Aí me sentei lá, que lá era tipo assim, um local que servia almoço e um cafezinho, né? Tomei muito cafezinho com pão na chapa lá no Arcada. E fiquei esperando. Quando o outro chegou, eu perguntei, olha, eu já perguntei pro seu sócio pela manhã, ele disse que não tinha problema, eu queria saber de você, se eu posso. Ele, não, pode sim, só lhe peço uma coisa. Quando você for embora, deixe tudo limpo, né? Porque quem trabalha com fruta gera sujeira, caixote, etc. Aí pronto, aí daí eu fui conhecer o Ceasa do Rio de Janeiro, ver assim, andar, conhecer, pesquisar preço. Depois disso, eu fui atrás de um carro para levar essas frutas da Ceasa até o centro do Rio de Janeiro, que é ali os Arcos da Lapa é centro. Quando a gente já começou a ganhar um dinheirinho, a gente comprou um carro bem antigo, bem velho, que eu lembro que o carro era da minha idade na época, né? E a gente começou, né? Mas por que assim, Alessandra, mas poxa, eu digo, olha, tudo é as raízes da gente, né? A minha raiz era aquela mulher destemida que não se preocupava se alguém achava bonito, ou se alguém achava feio, ou se alguém criticava ou não. Eu era aquela pessoa, como ainda sou hoje, que o que for preciso para fazer dentro da honestidade, eu faço. E como eu fiz quando era adolescente, quando eu me casei, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Então, assim, hoje, para você ser empreendedor, tá muito mais fácil. Aí as pessoas dizem, mas a concorrência é muito grande. Verdade, mas também não tem o sofrimento que tinha antes. Aí você começou a trabalhar, feirante também lá no Rio de Janeiro, começou a ganhar dinheiro, começou a melhorar mais um pouco a condição. Você passou quantos anos no Rio de Janeiro? Pronto, Onis. Eu sempre fui uma pessoa que sempre assim, eu tive um objetivo bem centralizado. Eu fui para o Rio de Janeiro para ganhar dinheiro para voltar para o Ceará. Então, eu vendia na banquinha de fruta. O que sobrava de fruta, de noite eu ia fazer doce para vender no outro dia, para mim não perder nada. E sábado e domingo, que o centro da cidade fica bem vazio, e nós íamos vender cerveja na praia. Então, assim, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Depois de 2 anos que eu estava no Rio de Janeiro, eu engravidei da minha filha, né? Minha primeira filha, Lissandra, eu já estava com 20 anos. E o meu objetivo era de permanecer no Rio de Janeiro. Eu não tinha planos de vir embora. Meu plano era ficar no Rio de Janeiro e abrir um hortifruti, né? Eu já estava até começando a ver uns pontos comerciais para mim sair da rua e ir para um hortifruti. E aí, quando deu com 6 meses, eu peguei rubéola, né, da minha menina. A gente estava na rua e houve um assalto na Caixa Econômica e os bandidos vieram. E nesse momento eu estava na hora do descanso, do meu almoço, e o carro que eu estava foi baleado. Então, assim, isso me trouxe, assim, um susto, sabe? Assim, aquele apavoramento. E a mulher, quando também está grávida, ela fica mais sensível. E eu comecei a refletir, poxa, eu estou aqui, longe da minha família, longe de todo mundo, arriscando a minha vida, praticamente doente, né? Porque estava fazendo tratamento de rubéola, não sabia como é que a criança ia nascer, porque quando a grávida tem rubéola, sempre as crianças nascem com alguma sequela. E é mais uma vitória que eu tenho na minha vida, que vim para o Ceará, aí para não perder o conteúdo da história. Quando eu completei 7 meses, eu disse, Marcos, a gente não vai ficar aqui no Ceará, no Rio, a gente vai embora para o Ceará. E ele disse assim, Alessandra, como é que nós vamos fazer com as coisas que nós temos aqui? Eu disse, aí pronto, aí a gente já tinha o dinheiro do hortifruti, a gente já comprou uma van. Eu disse, olha, a gente vai comprar uma van, vamos pegar tudo que nós temos, que eu tinha ganhado muito presente, né? Aqueles pessoais, aqueles nossos clientes, já tinha me dado muitos enxoval, fralda, etc. E eu disse, olha, nós vamos comprar a van, vamos encher com tudo que a gente já ganhou, com o que a gente já comprou, uma televisão, uma coisa assim que a gente tinha, que a gente vai levar para o Ceará, vamos levar dentro dessa van. Vamos deixar a van lá e vamos voltar, certo? E aí a gente decide se a gente vai, depois que eu ganhar a neném,
ou antes. Aí quando foi uma semana antes, me deu assim um desejo de ir embora, sabe? Eu só pensava em ir embora. Aí eu disse, Marco, nossas coisas já estão lá, então vamos embora. Aí vim embora, graças a Deus, a viagem deu tudo bem, a gente veio de ônibus na época, porque uma passagem de avião era muito cara. E quando cheguei aqui, com uma semana, a Alessandra nasceu. Aí minha primeira filha, Alessandra. Aí essa segunda vez que você voltou para ficar. Aí pronto, aí quando eu voltei do Rio para cá, eu disse, olha, aí é aquele ditado, o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Então eu sei que se for para me ter alguma coisa, eu vou ter que trabalhar. E lá eu trabalho como aqui no Ceará eu trabalho. E está entregue na mão do Senhor. Ele toma de conta dos meus projetos, da minha vida, dos meus sonhos, e o que for para ser, será. Aí a gente começou uma nova atividade, que foi fazer lotação de Varjota a Sobral. Isso qual era o ano? Esse daí já era 2007. 2007. Aí nesse tempo da lotação que você fazia para Sobral, não é organizadozinho as Topic, que a gente chama aqui, como é hoje não, né? Não. Tem um horáriozinho de sair, tem quem é o motorista que vai, quem é o cobrador. Lá na época... Naquele tempo como é que era? Naquela época a gente pegava o passageiro, era no braço mesmo, sabe? Quem é dessa época aí lembra. Ficava ali nos correios, aí dizia, ó, lá se vem o Anderson. O motorista saía correndo e eu corria para um lado, ele corria para o outro, eu segurava no braço e dizia, você vai comigo. Aí o outro dizia, não, você vai comigo. Aí ele olhava e dizia assim, não, eu vou com essa lourinha bonitinha aqui. Aí era depressa, eu lotava meu carro e vinha-se embora. E era aquela correria, sabe? Aquela loucura, chegou, enche. Hoje não, hoje você chega, bota lá sua Topic, né? O Pelado, o Raimundo, né? O Haroldo de Heriutaba, que ainda faz a rota, o Vando Linhares, o Pelado, todos esses são da minha época, né? Então a gente tem muita história boa aí para contar. Então, e qual foi o momento que você viu nessa sua vida de empreendedora, de mãe, de esposa, de filha, que a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo e se rebolar, né? Que você viu assim, rapaz, o negócio agora está começando a clarear. Está começando a sobrar mais do que faltar no final do mês. Pronto, aí o que aconteceu? Ficou muito cansativo, sabe? Principalmente quando a gente é mulher, porque pega aquela quintura do meio-dia à tarde. E eu comecei assim, uma dor de urina terrível, sabe? E aí, quando eu fui ao médico, o médico disse, com o que você trabalha? Eu disse, eu trabalho ajudando meu marido numa van. E ele disse, olha, você tem que ver outra atividade para você desenvolver aí, para trabalhar, porque é muita quintura, você não vai conseguir ficar bem nesse sol, porque eles bancam quente, etc. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque é muito cansativo, realmente, para um homem já é cansativo, e você imagina para uma mulher. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que colocar um comércio, uma coisa mais tranquila para mim, né? Me aquietar aqui um pouco. Aí eu percebi, antes, que muita gente ia para Sobral comprar material de construção. E a gente trazia esse material de construção, né? Ganhava no frete e no passageiro. Exatamente. E aí eu disse, bom, já que as pessoas estão saindo de Varjota para comprar material de construção em Sobral, então eu vou começar aqui com uma loja de material de construção. Então você teve um insight, viu uma janela de oportunidade, né? Isso. Você viu, opa, se estão saindo daqui da minha cidade para ir para Sobral comprar material de construção, logo está precisando da loja de material de construção em Varjota, né? Aí você começou na loja de material de construção. Então nesse tempo da Topic, você já viu o dinheiro entrar mais do que sair? Não, foi uma época assim, antes também muito sofrida, sabe? A gente praticamente o que ganhava só dava para despesa de carro e sobrava muito pouco. É tanto que quando eu comecei a minha loja de material de construção, assim, foi muito pequeno. Até o pessoal, quem conhece, sabe, o Guarani, que é primo do Marcos, de Jucá, ele tinha uma D20,
E eu fui à Fortaleza, visitei uns distribuidores e trouxe minhas compras dentro do carro dele. Aí ele sempre, quando me vê, diz, ó, começou a loja na minha D20, né? E ele trouxe, e aí tudo começou, né? E foi no material de construção que as coisas clareou. Foi lá que a gente cresceu, a gente tinha um ponto alugado. Aí desse ponto alugado a gente foi para outro maior, que eu comecei ali próximo ao Luciano, seu Gregório, que quem é bajotense conhece. Depois eu fui ao lado do Bradesco. E aí ali no lado do Bradesco surgiu a oportunidade de uns loteamentos. Eu adquiri 2 lotes. Agradeço muito o pessoal da imobiliária à época, que me ofereceram esses lotes. Eu não tinha condições de comprar esses lotes à vista, eles parcelaram para mim, e isso tudo é uma ajuda, né? Porque quando você não tem dinheiro, mas tem crédito, já é uma ajuda. E aí eu iniciei ali a minha loja. Eu me lembro que eu disse assim, rapaz, eu só tenho dinheiro para pagar os pedreiros para fazer o alicerce. Aí na outra semana dá para subir as paredes. Aí depois dá para fazer a laje. Então assim, eu vejo que as coisas, quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, quando você faz em prol do próximo, porque nós que somos empreendedores, nós também ajudamos outras famílias a levar o sustento para casa, ajudamos. Você pare hoje, quantas oportunidades eu não trago para várias famílias, né? Dentro do material de construção, quantas oportunidades eu não levo também para os postos de combustível, né? Então, assim, querendo ou não, a gente está colaborando para o desenvolvimento da cidade, da vida das outras pessoas. E, voltando aqui para o material de construção, nunca teve dinheiro sobrando. Sempre teve muita coragem, fé e disposição. Sempre investindo, sempre buscando crescer, né? O nome Loura hoje, a marca Loura hoje é forte. Hoje é o Grupo Loura Empreendimentos, né? Mas aonde foi que surgiu? Na Loura da Topic. Então, quando era feirante, ainda não era a Loura da feira, né? Não era. E quando foi para a Topic, passou a ser a Loura da Topic. Aí todo mundo chamava a Loura da Topic, a Loura da Topic. Olha a Lourinha ali, vamos com a Lourinha, chama a Lourinha. Aí a gente botamos o nome Loura Turismo, né? Que é assim, um nome engraçado, né? E marcante, né? E fácil de Mas assim, se todo mundo chamava Loura, então vamos batizar o nome de Loura. Então assim, a Loura, com o tempo, acabou ficando um nome forte. Foi natural, né? O natural. povo começou a chamar... Você chega em Sobral e pergunta assim, você conhece o posto da Loura? Todo mundo em Sobral conhece, né? É um posto que já temos 10 anos que estamos ali em Sobral, e é um posto bem localizado, que vai para a Serra da Meruoca, então todo mundo conhece o posto da Loura. Para não perder o gancho da evolução, então estamos no material de construção. Passou por feirante, topiqueira, outras atividades secundárias que durou pouco tempo, e no material de construção você se estabilizou, pronto, esse é o ramo que Deus colocou para mim, e é esse aqui que eu vou seguir. Aí você passou para a sua loja própria. Você decidiu construir sua loja própria. E quando você construiu sua loja própria, a sua loja que era alugada era no centro da cidade. E a sua loja própria não era no centro, era na avenida, na saída para Sobral. E tinha poucos comércios nas avenidas. Você não ficou com medo de perder clientela? Como você tomou essa decisão? Foi outro momento desafiador e de visão, né? Porque qual era o ponto negativo? Eu saí do centro. Qual era o ponto positivo? Eu ter estacionamento, eu estar numa loja ampla, que o cliente pudesse entrar e escolher o seu material. Então eu tinha essas escolhas. E eu optei pela evolução, que foi sair daquela pequena loja de 5 metros de frente por 20 de fundo e para uma loja de 40 metros de frente com 40 de fundo. Muito grande. E assim, você foi a pioneira e você motivou outros empreendedores a trazer essa qualidade para os clientes também, né? Tanto que hoje a gente vê as principais lojas da cidade, lojas automobilísticas, lojas de material de construção, lojas de supermercado, lojas de roupa,
pet shops, todos estão migrando para as grandes avenidas, onde você tem melhores acessos, melhor estacionamento, melhor entrega de produtos. Pronto. Quando eu iniciei ali na Avenida Senador Vigílio Tavras, né, que fica ali na saída para Sobral, só tinha o Antônio Carlos e depois de uns 2 anos o Zé do Frango. O Zé do Frango veio depois. E o posto da Dona Irene. Então ali não tinha comércio nenhum, né? Hoje, né, botar assim, tem 12 anos que eu tô ali. Não, tem mais de 12 anos, tem uns 15 anos que eu tô na avenida. Então hoje já tem lojas de carros, né? Já tem restaurante, que não tinha o Cristiano, hoje já tem o Cristiano. Aí hoje tem o Cal Brother, hoje tem o de Assis da pizzaria, hoje tem o Taberna, hoje tem farmácias na avenida. Então, assim, cresceu muito. Né? Pode-se dizer que lá atrás, quem enxergou lá na frente foi eu, né? Então, assim, quando ninguém acreditava, eu fui lá e disse, não, aqui vai dar certo. Aí deu certo. Tem a academia de fitness também na avenida. Aí deu certo. Seu nome, a marca ficou forte, credibilidade no mercado de construção. A pessoa pensava em construir, já pensava logo na loja da Loura Construções. E aí você decidiu dar um passo maior. Foi quando você decidiu empreender em Sobral, que aqui é a região, vamos dizer assim, a região polo, né? Da região metropolitana aqui norte do Ceará. Sobral é a região sede, é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, é uma cidade universitária, uma cidade industrial, tem muitas fábricas, muito comércio. Como foi que você decidiu tomar essa decisão? O que lhe motivou? Anderson, uma pessoa que é empreendedor, ela não consegue parar. Ela sempre está pensando em algo. Ela sempre está em movimento. E eu sempre vi Sobral como uma princesinha do norte, né? Sobral é um local de potencial. E uma vez, né? Porque tudo começa com um sonho. Eu disse, eu vou botar uma loja de material de construção para mim em Sobral. Meu objetivo era uma loja de material de construção em Sobral. Aí, quando eu fiz a aquisição do terreno, eu enxerguei que lá não era um material de construção. Lá era um posto de combustível, uma pousada. E assim, foi outro momento que as pessoas também em Sobral não acreditavam, porque aonde eu fiz o posto na época, tinha muito mato, não tinha assim desenvolvimento. Era um bairro que estava começando, era o Renato Parente, e as pessoas não estavam assim acreditando, né? Poxa, botar um posto ali. E assim, foi uma visão que todo mundo hoje chega para mim e fala assim, Loura, como foi que tu botou um posto aqui na cara de todo mundo e ninguém tinha visto essa oportunidade? Eu andava em bairros em Sobral e escolhia um local que estava em fase de crescimento, que no caso era o Renato Parente. E justamente no trevo, na rotatória, tinha um terreno disponível. Eu procurei saber quem era o dono, a época, e a gente fez uma negociação e acabou dando tudo certo, né? E hoje, graças a Deus, estou com esse grande empreendimento, que é sucesso total. Quero abraçar aqui todos os sobralenses que estiver assistindo esse podcast, agradecer a todos pela fidelização que a gente tem nossos clientes do posto, que eles sabem que a gente contribui com combustível de qualidade para que o seu carro sempre esteja 100%. E não esquecendo também de um cafezinho 0800 que tem lá na Loura, nos postos da Loura, sempre que você for abastecer, aquela limpeza do para-brisa, aquela calibramento do pneu, tem que aproveitar aqui para vender meu peixe, né? Que só nos postos da Loura você tem em Sobral. Então aí você falou do seu primeiro empreendimento em Sobral, mas hoje a gente sabe que você tem mais de um empreendimento em Sobral. Você é dona do posto, que é esse da rotatória do Renato Parente, que sai para a Serra da Meruoca, e recentemente você colocou outro posto muito bem localizado, agora mais central, onde pega um fluxo muito maior de pessoas, que é ali no coração de Jesus, né? Então hoje você já expandiu seus negócios em Sobral, você expande a cada dia seus negócios em Varjota, e hoje você é essa empresária de sucesso. Porém,
No decorrer de toda a sua trajetória de empreendedora, você sempre teve que se rebolar como empreendedora, mãe. Hoje você é mãe de 3 filhos, né? 2 homens, né? O Antônio José e o Marcos Antônio, e uma mulher que é a Alessandra. E como foi ser empreendedora e ao mesmo tempo ser uma mãe, ser esposa, ser dona de casa, ter suas atribuições fora da empresa? Assim, eu sempre falei que se eu fosse pedir a Deus para nascer, eu queria nascer mulher de novo, porque eu sou fã de mulher. Porque assim, nós podemos ter todas as atividades, desenvolver o nosso trabalho de uma maneira exemplar, que as mulheres, tudo que faz, já foi feita uma pesquisa, tudo que a mulher faz é sempre bem feito. E a gente chegar em casa tem aquele cuidado de se ver se a roupa foi engomada, se a roupa foi lavada, ver o que é o almoço da manhã, do dia seguinte, acompanhar os filhos no seu dia a dia. Assim, eu, né, não tive a oportunidade que meus filhos têm hoje. Graças a Deus, a Alessandra, né, tem o time empreendedor, gosta do material de construção, gosta do comércio. O Antônio José, né, formou-se ano passado em medicina, né, que era um sonho que ele tinha e graças a Deus, né, eu e o pai dele, nós tivemos condições de realizar esse sonho. E tem o Marco Antônio, que é meu filho mais jovem, que, né, é o xodozinho da casa, que é o meu milagre, porque diante de toda essa minha trajetória, a gente passou um período muito difícil, um período doloroso, que a gente descobriu que ele tinha um linfoma, né, que é um CA, e assim, foi um tempo muito sofrido, foi um tempo que foi um tempo de reflexão. Às vezes a gente para e pensa, poxa, eu trabalho tanto, e não tem dinheiro que compre a minha saúde, não tem dinheiro que compre a saúde do meu filho. Então é por isso que eu digo que tudo tem que estar alinhado. Fé, perseverança, determinação, humildade. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver saúde, ou se seus filhos ou alguém que você ama não estiver bem, é aquela riqueza que o dinheiro não pode comprar. Você não tem que ser rico só de bens materiais. Você tem que ser rico de saúde, rico de disposição, rico de fé, né? E eu, né, minha mãe, nossa mãe Fátima, nos criou sempre frequentando a igreja, né? Fazendo catecismo, fui professora de catecismo e sempre na fé. E diante dessa situação que a gente passou com o Marcos Antônio, meu filho, que foi uma provação, eu percebi que não adianta eu ter um desejo e o de Deus ser outro. Então foi nesse momento, nessas experiências de vida, que eu tive a certeza que você pode ter um sonho, você pode trabalhar, mas acima de tudo você tem que ter a sua fé em Deus. E outra coisa, a gente só tem aquilo que é para ter antes. Quando você diz assim, eu quero isso, eu tenho esse sonho, mas se não for da vontade de Deus, aquilo não se realiza, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre coloquei Deus em todos os meus planos. Se eu for comprar esse terreno, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Eu vou abrir essa loja, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Então, quando as coisas dão errado, e eu tenho, porque eu nem sempre acertei, eu já errei muito, né? Eu tenho, aí eu digo, não, eu estou sentindo que isso não vai dar certo, mas eu vou tentar. Aí eu acabo quebrando a cara, porque eu tive aquele chamado que não era para mim fazer aquilo, mas mesmo assim eu quis fazer. E todas as vezes que eu fui contra, né, que eu não acompanhei esse chamado, as coisas não deram certo. Aí você pergunta assim, Alessandra, em que sentido? Por exemplo, eu coloquei uma farmácia em Sobral, não deu certo, né? Foi um investimento,
farmacêutica, uma estrutura e muitas compras e não deu certo. Mas eu sempre pedia uma revelação, Senhor, se for para dar certo, abre aqui os caminhos, me mostre. E as coisas não fluíam, mas eu teimei, não, mas aqui vai dar. E botei, e não deu certo. Então, às vezes a gente se pergunta, poxa, por que é que fulano de tal fez isso e eu faço e não dá certo? Porque acima de tudo, você tem que ter a sua fé em Deus. Você tem que ter a gratidão. Você tem que olhar para o céu, para o sol, para a lua e ver que você tem um espetáculo na sua frente que você não paga nada por ele e agradecer. Eu sempre costumo dizer, as pessoas que não têm gratidão, elas não costumam ter sucesso. Isso aí. E toda essa sua espiritualidade que você falou, que é muito importante, acho que todas as coisas já estão determinadas por Deus, né? Não cai uma folha no chão, como tem na Bíblia, sem a permissão do Senhor. Todos os nossos fios de cabelo já estão contados. Porém, a gente tem nosso livre-arbítrio, né? De seguir os mandamentos, seguir a Deus. Ele já nos dá tudo aí. Nos dá a Bíblia, nos dá os nossos líderes religiosos. Então, hoje a nossa conexão com o Senhor está muito mais fácil, muito mais próximo. E para o jovem que hoje quer empreender, qual o conselho que você daria para o jovem aqui da nossa região, aqui do interior, de cidades vizinhas, aqui da nossa cidade? A oportunidade está para todos. Cada um tem que sempre fazer. Sempre você tem que fazer um estudo da sua localização. Vou dar um exemplo. Eu sou um adolescente e moro no bairro do Empréstimo. E eu não sei o que eu vou colocar para me começar a ter meu negócio próprio, né? Você pode começar vendendo um picolé, um sorvete. Você pode começar vendendo fruta. Poxa, aqui não vende fruta, eu vou botar aqui uma fruta para me vender. Você pode começar Boticário, Natura, Avon, Tapaué. Gente, o começo não é fácil. Ninguém cresce de cima para baixo. A gente cresce de baixo para cima. Então, a oportunidade está em toda parte, em todo lugar. Agora, cada um tem que parar e ver o que você realmente se identifica. Né? Eu sempre me identifiquei com feira, porque eu fui criada na feira. Então, para mim, não era dificuldade nenhuma estar na feira. Não era dificuldade nenhuma chegar no Rio de Janeiro e estar na feira. Não era dificuldade nenhuma ir para a praia e estar vendendo cerveja. Porque era o que eu sempre vi ali, né? Então, assim, as oportunidades são muitas. Se você mora na Pedreira, conhece pescador, uma oportunidade, vender um peixe, como a gente vê, tem muitos adolescentes que saem vendendo aquelas bandejinhas de peixe, de tilápia. E outra coisa, gente, independente se você está trabalhando ou não, nunca pare de estudar. Porque o estudo é que vai abrir seus horizontes e vai fazer esse seu lado empreendedor crescer lá na frente. Hoje, né, eu conheço os empresários em Sobral, que são farmacêutico e dono de farmácia, né? Aqui em Vajota, farmacêuticos são dono de farmácia, porque antigamente, quando era farmacêutico, ele se dedicava ao trabalho. Hoje não, os farmacêuticos já estão botando seu próprio negócio. O advogado também está se tornando um grande empreendedor. Por quê? Porque o advogado, além dele desenvolver o trabalho dele dentro da advocacia, ele está expandindo para uma academia, para um mercantil, para um açougue, para uma hotelaria. O contador, do mesmo jeito. Então, gente, hoje o mundo gira em torno do empreendedorismo e cada um de nós temos temos cultivado dentro da nossa interior, do nosso interior, esse lado. É só você procurar e desenvolver.
Mas é claro, tem pessoas que têm mais aptidão, tem outras que já são tímidas, que têm receio, que não gostam. Então, assim, você realmente hoje, você tem que fazer uma avaliação do que você quer. Um exemplo, quando eu estive vice-prefeita, que eu estava à frente da Secretaria dos Direitos Humanos e da Mulher, a gente trouxe cursos de cabeleireiro que já vinham com um kit completo. Secador, pente, tesoura, tudo para você fazer aquele curso e já colocar uma oportunidade de negócio dentro de casa, né? Então, hoje, se você procurar, você vai encontrar um curso de cabeleireiro, você vai encontrar um curso de costura, você vai encontrar um curso de culinária. Então, a oportunidade está aí, está para todo mundo. Agora, tem que buscar, tem que correr atrás e não pode ficar parado. É como eu disse, o crescimento e desenvolvimento só acompanha para quem está em movimento. Quem está parado, está estacionado. E voltado para o seu lado empreendedora, hoje, com a experiência que você tem, com a vivência que você tem, com as coisas que você colocou, que deu certo, as que deu errado, o que você faria diferente se você voltasse lá para trás, para o comecinho? Olha, eu tenho certeza que eu acertei mais do que eu errei, né? A única coisa assim que eu digo, que até um dia eu disse, a pessoa disse, olha, você não repita mais isso. Eu sempre digo que eu trabalhei demais. Quando você trabalha demais, você deixa algo a desejar. E assim, a participação da adolescência, da infância dos meus 2 primeiros filhos, que foi a Alessandra e o Antônio José, eu tive mais ausente. E a do Marcos Antônio, que é o meu milagre, eu já estive mais presente, né? E se eu pudesse voltar atrás, né, eu dizia que eu ia trabalhar menos, mas uma pessoa me disse, mas se tu tivesse trabalhado menos, tu não tinha chegado onde tu chegou. Então, mulher, tu fez o que tu podia dar para os teus filhos naquela época, então não carrega essa culpa contigo e seja feliz e seja grata, porque quando você escolhe uma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? Mas assim, nunca deixei de estar presente, nunca deixei de estar em casa com eles, nunca deixei de passear com eles, de me divertir com eles, mas assim, porque falando como mulher e como mãe, a infância passa muito rápido. Hoje você tem um bebê, amanhã ele já tem 3 anos, depois ele já tem 8, depois ele já dá um adolescente, depois ele voou, né? Então, assim, cada momento da família, cada momento dos filhos é muito importante. E assim, dá para você conseguir alinhar tudo. É difícil, mas quando a gente assim ama o que faz, a gente chega em casa e não está cansado. E Alessandra, quais os projetos para o futuro? Você tem em mente algo? Com certeza você tem, né? Você falou que nunca para de empreender, nunca para de pensar. Pode revelar para nós? Posso, sim. Assim, atualmente eu estou fazendo uma transformação na loja de material de construção, né? Estou trazendo tecnologia. A gente vai aí lançar o nosso site para você fazer compras online. E assim, né? Tenho vontade de outros projetos, mas hoje, para você investir numa coisa, você tem que pensar bem, né? Estou marcado uma viagem para a China no mês de novembro, para me conhecer o mundo lá fora, ver o que eu posso trazer de lá para cá, porque quem está nesse mundo empreendedor não pode ficar parado, né? E a gente vê que hoje os chineses estão tomando de conta de tudo. Você vê muitas pessoas hoje investindo, lojas de distribuidoras que vão lá, compram os contêineres e os contêineres já chegam com a embalagem, com a marca tua registrada. E assim, o mundo empreendedor é isso. E eu me encanto, e assim, é um desejo meu conhecer a China. E logo ano que vem vai vir novidade aí, né? Olha, foi lançado. Loura chinesa. Loura Importações, trazendo novidades para o público de Varjota, da região, né, Sobral, todas as cidades vizinhas. Hoje na sua loja de material de construção, especificamente Varjota, você entrega aqui na região? Quais são as cidades que você
atua, que você tem um raio de atuação, que você diz assim, rapaz, pode vir me comprar, que aqui nós entregamos frete grátis. Nosso material de construção teve um grande destaque, porque além da gente abastecer a cidade de Varjota, nós fomos uma das primeiras lojas aqui da cidade de Varjota a fazer entrega em toda a região. Então, Sobral, Santa Quitéria, Catunda, Nova Russa, Ipueiras, Impu, Guaraciaba, São Benedito, Tianguá, toda essa região a gente faz entrega. Agora, cada situação é uma situação, né? Quando o cliente compra um valor X, o frete é grátis. Mas quando o cliente compra um valor menor, aí a gente já não consegue, né, disponibilizar aquele frete grátis, porque tem um valor mínimo para que a gente ofereça esse frete grátis. Então, isso foi uma das coisas que contribuiu para a Loura Construções crescer muito, né? Porque se você falar em Loura Construções aqui na região, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Eu acho que o seu nome de Varjota é o nome mais forte em relação a conhecimento. Se chegar em qualquer cidade vizinha, Sobrar onde for, rapaz, a Loura da Varjota, a Loura Construção, a Loura do Povo, a Loura do Posto. Eu acho que é o nome mais forte de marketing. O marketing aqui você trabalhou bem, seu nome. Loura Construção. Seu nome é muito forte. E, Alessandra, qual é o legado que você quer deixar? Bom, eu sempre digo para os meus filhos, né, e vou deixar aqui essa mensagem, que é muito bom você realizar seus sonhos, é muito bom você superar barreiras, obstáculos, desafios, principalmente quando a gente é mulher, que a gente sofre muitos tipos de violência, seja no lado como mulher, como empreendedora, como política. O que eu quero deixar aqui é que nunca você permita que outras pessoas queiram te diminuir, queiram te humilhar, porque você está incomodando, né? Sempre manter a sua cabeça firme, porque quem é vitorioso, quem vence na vida, incomoda. Se você não incomodar, é porque você não passou as barreiras. Aí, se você não passou as barreiras, não atravessou seus limites, ninguém vai te incomodar, você não vai incomodar ninguém. Mas a partir do momento que você atravessa as barreiras, atravessa seus limites, parece muitas pessoas incomodadas. E para essa incomodação só tem um remédio, é fé em Deus e muita perseverança. Porque o difícil não é você ter, o difícil é você sustentar. Você ser uma grande empresária é uma coisa, você continuar sendo é outra. E outra coisa, assim, uma lição de vida que eu quero deixar aqui para vocês é que sempre use a honestidade quando vocês forem fazer qualquer tipo de atividade. Porque aquilo que você faz de bom para os outros, ele volta para você. Como também o que você faz de ruim, acaba voltando para você. Então, seja honesto. Se você está passando uma dificuldade financeira, procure seu fornecedor, negocie com ele, porque outra coisa fundamental também para nós empreendedores é crédito. Se você não tem crédito, você não tem credibilidade, você não tem condições de trazer lançamento, novidade. Então, o empreendedorismo não é só comprar e vender, ele tem toda uma estrutura, perseverança, honestidade, comunicação. E isso são valores que a gente leva para o resto da vida. Então, hoje eu tenho filhos. Se disser assim, o filho da Loura veio aqui comprar isso. Ah, eu sei quem é, uma mulher trabalhadora. Então, isso foi um valor que eu deixei, né? É a pessoa ser justa e honesto com o que você faz. Muito bom. E, Alessandra, você falou de vários empreendimentos seus, mas a gente está sabendo aí que tem uma novidade, que essa novidade já está aí em prática e que a gente não falou ainda. Você expandiu seus negócios para as praias. Hoje você é dona de casa de praia, uma casa novinha em folha,
mobiliada de tudo, eu já estive lá várias vezes, posso recomendar, posso dizer que você pode ir para a casa de praia, que é 100%, é uma casa excepcional, bem localizada. Fale um pouco sobre a casa de praia que você tem Flecheiras. Você utiliza ela para alugar, por temporada, final de semana? Essa casa de praia, ela veio como um sonho, né? Que eu amo praia, sempre assim, meu sonho foi ter uma casa de praia. Aí quando eu construí a casa de praia, visão empreendedora, eu pensei, eu não vou ficar com essa casa parada, né? Até porque as pessoas começaram, essa casa é para alugar, essa casa é para alugar, e a casa não era para alugar. Mas como a gente não pode perder a oportunidade, né, fazer como o matuto, a gente não pode ver o burro passando e não jogar a sela, né? Então eu vi a oportunidade e hoje nós estamos com essa casa em Flecheira, que é a Loura Beach House, né? É uma casa que disponibiliza de 7 quartos, todos com suíte, hidromassagem, piscina, churrasqueira, um mirante belíssimo que você vê o pôr do sol, vê as dunas, vê a orla de Flecheiras por completo. Então, assim, é uma experiência muito agradável, você trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho e poder proporcionar momentos inesquecíveis para outras pessoas. Ontem, nesse final de semana, a casa foi alugada e eu recebi o feedback aqui da pessoa que alugou, dizendo assim, Alessandra, você está de parabéns pelo seu empreendimento. Minha família adorou. Então, o que eu imagino? Além de eu ter realizado um sonho meu, eu estou proporcionando momentos de lazer e trazendo aquele momento de confraternização para outras pessoas, que não deixa também de ser uma maneira, uma oportunidade de você trazendo um bem-estar para a vida de outras pessoas. Então, assim, graças a Deus, eu digo que eu sou muito abençoada. Até o papai diz assim, tudo que essa menina faz dá certo. Mas é porque eu faço com muito amor, com Deus no coração e sempre, 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 sempre pensando no próximo. Se eu posso usar, se o próximo pode usar, então vamos transformar isso numa oportunidade também para os outros. E acaba gerando emprego. Hoje, para me manter essa casa limpa, eu preciso da nossa auxiliar doméstica, eu preciso de um limpador de piscina, eu preciso de um segurança. Então, assim, cada empreendimento que a gente faz, ele acaba trazendo um impulsionamento para a vida de outras pessoas e para o desenvolvimento do lugar. Hoje a casa de praia é localizada em Flecheiras, já estive lá, é de frente para o mar. Você saiu da casa, praticamente você quase cai dentro do mar. E lá hoje, a pessoa quiser alugar para o final de semana, são quantos quartos que a casa disponibiliza? São 7 quartos, né? A gente lá aluga tanto final de semana como durante a semana. A casa, ela está aos cuidados de uma imobiliária que no meu Instagram você tem o contato e o acesso para entrar em contato com essa empresa para poder ter maiores informações, porque assim, quando a gente cresce bastante, a gente tem que ter auxílio de outras pessoas, né? É isso aí. Então, são diversos empreendimentos, como a gente já falou aqui de vários, novos empreendimentos estão por vir, novidades. A Alessandra aqui já falou que logo está indo na China, e ela não vai na China não é para passear não, para ver a muralha lá da China não, é para trazer negócio para Varjota, para fazer a economia local girar. Alessandra, a gente vai fazer aqui agora isto ou aquilo. Eu vou lhe perguntar, você vai dizer se você gosta mais disto ou daquilo. Certo. Praia ou montanha? Praia. Doce ou salgado? Doce. Uma série ou um filme? Série. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Madrugada ou dormir tarde? Madrugada. Madrugar. Madrugar. Instagram ou TikTok? Instagram. Verão ou inverno? Verão. Agora vamos fazer outro bate-pronto voltado para o lado do empreendedorismo. Planejar
ou executar? Planejar. Você é mais de planejar. Você prefere trabalhar home office ou mão na massa? Mão na massa. Delegar as funções ou fazer você mesmo? Eu já fiz muitas funções, mas hoje o certo é delegar. Delegar. Reunião online ou presencial? Hoje eu estou muito mais em reunião online porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Rotina fixa ou agenda flexível? Agenda flexível. PC ou notebook? Notebook. E-mail ou WhatsApp? WhatsApp. E essa foi nossa entrevista com a Alessandra Araújo, uma mulher empreendedora que contou para nós a sua história de sucesso. Através da sua história, Alessandra, a gente espera chegar até em outras pessoas, aqui da nossa região mesmo, ou até onde a internet alcançar e conseguir atingir o coração dessas pessoas. Mas o principal objetivo meu com esse podcast é trazer histórias próximo da gente e mostrar para as pessoas que estão aqui próximo que elas conseguem também. Você é uma mulher de sucesso, você é uma mulher que conseguiu prosperar financeiramente, como família, espiritualmente, e assim a sua história possa motivar algum jovem ou alguma mulher que queira seguir os passos e muitas vezes acha que é difícil, acha que não dá, acha que só dá certo para quem já nasceu em berço de ouro, e você não, você prova com a sua história, uma pessoa aqui da nossa cidade, uma pessoa de fácil acesso para a gente, uma pessoa que a gente pode se motivar, pode se espelhar e pode modelar. Eu costumo dizer, você não precisa inventar a roda, tudo já está inventado. Agora, se você buscar histórias inspiradoras e seguir aquela pessoa, modelar aquela pessoa, o caminho passa a ser até um pouco mais fácil. Por quê? Porque alguém já fez o trajetório, alguém já entrou no mato e já abriu o caminho. Então, você vai se desviar de muitos arbustos. E então, a intenção principal do nosso podcast é esse, é trazer pessoas aqui da nossa região, pessoas de Varjota ou de cidades vizinhas, pessoas que a gente possa chegar até eles e que motive, inspire outras pessoas. Eu quero agradecer, né, porque isso aqui é um momento muito especial que pode transformar a vida de muitas pessoas. E sei que vai passar por aqui muitas histórias de superação, histórias de vida, histórias de empreendedorismo, porque a nossa cidade e a nossa região é muito rica de gente trabalhadora. Então, assim, para mim foi uma honra estar aqui com você. Espero poder ter contribuído, que vocês tenham gostado da minha história. E deixar aqui mais uma vez um ditado.